Vamos pegar o nosso livro de história e vamos começar a nossa aulinha de história. Pegue seu livro, abra aí na página 76 e nós estamos indo para a unidade 5, a produção do açúcar. Quando a gente fala em a produção do açúcar, a gente já fica bem animado, né? Eu sei que tem muita gente aí desse lado da tela que ama um docinho, uma coisinha de açúcar. E hoje nós vamos aprender e saber como é que se dá a produção do açúcar, quando isso começou aqui no Brasil, quem trabalhou nessa primeira produção de açúcar, de onde vem o açúcar e quantas coisas dá para fazer com açúcar e se isso é bom ou ruim para nossa saúde. Vamos ver? Então vamos lá. Aí na página 76 tem uma imagem com vários tipos de coisas produzidas a partir do açúcar, certo? Só que aqui a tia Milena quer começar quando foi que se deu essa questão da produção do açúcar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, essa questão da produção do açúcar, dos engenhos e tudo, da plantação da cana, que é de onde vem o açúcar. Se você não conhece cana, eu vou deixar aqui, ó, a imagem da cana para vocês verem. E essa é uma planta que produz o açúcar e, consequentemente, todas as outras coisas que vêm derivado do açúcar. E aqui no Brasil, isso se deu através dos nossos colonizadores, né? Os portugueses, que tiveram a ideia de produzir essa plantação, esse plantio aqui no Brasil das canas de açúcar. E eles tiveram essa ideia por volta do século XVI e aqui foi bastante forte essa questão da plantação da cana-de-açúcar no século XVI e XVII. E nesse tempo ainda tinha a escravidão e quem trabalhava nessas lavouras, nos engenhos, na plantação, na colheita, na produção do açúcar eram os escravos que vieram da África. E tinha aí os senhores dos engenhos, tinha aí os administradores que ficavam por conta de vistoriar todo esse serviço e obter muito lucro. Por que será que os portugueses decidiram plantar aqui no Brasil a cana-de-açúcar e montar os engenhos para que a gente tivesse essa produção açucareira aqui? Bem, primeiro porque era bastante lucrativa e segundo porque eles descobriram que tinha algumas regiões aqui do nosso país que a terra era muito fértil e boa para essa plantação. Aqui na página 78 tem um texto, que já é o nosso primeiro tema dessa unidade, que são os engenhos. A região do Nordeste, do Norte, Nordeste ali, mais para cima aqui do nosso país, o solo era muito bom, muito rico para esse tipo de plantação. Então os portugueses quiseram lucrar antes que outras pessoas, outros europeus viessem para lucrar com essa plantação de cana. Então vamos lá, vamos ler aqui o tema 1, os engenhos. Na página 78, no século XVI, o governo português decidiu montar no Brasil engenhos e produzir açúcar, artigo muito valorizado na Europa naquela época. Algumas regiões que hoje fazem parte do Nordeste brasileiro apresentavam clima e solo favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. Assim, o negócio prosperou. Para trabalhar nas plantações e nos engenhos, os portugueses trouxeram africanos e os escravizaram. A venda do açúcar na Europa e o comércio de escravos davam muito lucro a Portugal e aos comerciantes. Lembra que a gente falou nas unidades anteriores sobre o comércio também dos escravos? Eles eram escravos da África e eram vendidos aqui, então isso dava muito lucro e por isso que havia esse movimento de escravidão aí. E também havia lucro duas vezes nesse caso, porque havia lucro com a venda dos escravos e lucro com a produção do açúcar. Então Portugal ganhou muito dinheiro nesse período aqui da produção de açúcar e da venda de escravos. Para trabalhar nas plantações dos engenhos, os africanos escravizados realizavam atividades pesadas, como derrubar a mata, preparar o solo, plantar e colher a cana, cortar a lenha, construir cercas e postos. Eles dormiam todos amontoados na senzala. Então
Então sabemos que as condições de vida eram péssimas. Dentro do navio negreiro, vindo pra cá, aqui onde eles ficavam na produção aqui da cana-de-açúcar, vamos lá, ó. Eles dormiam amontoados na senzala, local onde moravam sem condições de higiene nem conforto. Os africanos escravizados eram submetidos a várias formas de violência, como castigos físicos e até a morte. Muitos não suportavam essa situação e fugiam. Alguns eram recapturados e sofriam com mais castigos. Olha só, o que eu quero falar aqui pra vocês. O açúcar, ele foi um dos mais importantes gêneros de exportação do Brasil no século XVI e XVII. Ainda hoje a produção de açúcar aqui é muito grande. Inclusive aqui em Goiás, que a tia Mi sabe, essa é a que eu sei. Em Itapuranga, que é uma cidadezinha aqui do interior, é onde minha mãe nasceu, lá tem uma usina que produz açúcar. Então o plantio de cana lá é gigante. E nós sabemos que aqui nesse primeiro momento, onde eram tragos escravos, as condições eram péssimas para a vida deles, mas que Portugal fez isso querendo lucrar bastante aqui no país, né? Explorando o nosso solo, a mão de obra deles que não tinha custo nenhum, no caso dos escravos, e o retorno era muito bom. Bem, nessa época já da produção de açúcar, existiam dois tipos de açúcar. O açúcar branquinho, que é esse que a gente vê hoje, né? Que a gente utiliza em casa, a maioria. E o açúcar mascavo, que algumas pessoas aí também devem consumir, que era o açúcar mais escuro. Naquela época, esse açúcar não tinha muito valor, então ele era vendido mais barato. A tia me pegou aqui dois tipos de açúcar que eu tenho em casa, que é os que eu estou utilizando no momento, para mostrar para vocês. Que é esse branquinho, né? Demerara, que dizem que ele é um pouco mais saudável do que o açúcar comum, aquele do pacotão que a gente compra, porque ele não é tão refinado. Então esse aqui é o açúcar Demerara, mas ele ainda é aquele branquinho que serve para adoçar todas as coisas. E como a tia Mi falou no primeiro semestre que eu estou fazendo dieta, estou levando ela a sério até hoje, a tia Mi comprou esse aqui, que é um adoçante. Aqui tá escrito 0 açúcar, mas ele tem o mesmo efeito que açúcar e ele também vem da matéria-prima, que é o melado de cana, que é a cana-de-açúcar. Deixa eu ver como que é esse processo aí para chegar até o açúcar. Bem, os escravos cortavam a cana, colocavam ali para ferver até virar um melado, um melaço. Não sei se vocês já experimentaram, a tia Mi comeu já e gosta muito do melado de cana, eu acho ele delicioso. E aí, nesse processo do melado, as impurezas são retiradas e aí ele é colocado para secar e aí eles eram armazenados em caixotes grandes de madeira, em torno de folhas de bananeira, até eles virarem esse farelinho. A tia Mi colocou aqui uma explicação ilustrativa para você assistir até o final, porque lá mostra bem ilustradinho esse processo da produção, quando começou, como era feito. Lá tem alguns exemplos de engenho. Aqui na página 79 do livro, tem aqui assim, ó, bem explicadinho, desenhado e legendado, ó. A capela, que é uma instituição religiosa, que naquela época a religião aqui no Brasil era católica, que foi trazida pelos portugueses, né? Então vieram padres também para evangelizar aqui e tudo. Então aqui tem uma capela católica. A casa grande, que é onde os senhores moravam, os europeus moravam. Tem a moenda. Moenda é onde moía a cana para extrair o caldo e fazer o melaço. O giral. Até hoje em dia, na fazenda da minha tia, tem um giral que a gente usa para secar vasilhas. Aqui, no caso, eles usavam para secar e informar o açúcar. E a senzala, que é onde os escravos dormiam nessas péssimas condições aí de vida. Então, o que a tia Mi quer que vocês façam? Aqui na página 79, tem 1, 2, 3 perguntinhas. Quero que você copie aí no seu caderno de história, cabeçalho completo, nome da escola, nome da professora, seu nome, Goiânia, a data, homework, porque nós estamos em homework, homeschooling, e versículo do dia. Tia Mi, qual é o versículo do dia? Tá no bloco semanal na plataforma, tá bom? Não esquece de olhar, lá tem a referência, tem o versículo certinho da semana. Versículo, e aí você pula uma linha, coloca a pergunta, copia a pergunta, abaixo coloca a resposta, salta uma linha, pergunta número 2, coloca respostas.
atividade aqui, a tia Mi vai corrigir por vídeo, então eu vou postar ela amanhã, aqui a correção por vídeo dessa atividade, tá bom? Vocês vão acompanhar o vídeo, vão olhar o caderno e nós também faremos uns comentários na aula virtual sobre essa atividade, ok? Aqui na página 76 e 77 tem vários produtos que é feito de açúcar, que é maravilhoso, e um pouquinho mais pra frente a gente vai falar se isso faz bem ou não, mas eu acho que todos vocês já sabem essa resposta, né? E tem um retângulozinho que tá escrito assim, ó, marque um X azul sobre os alimentos saudáveis e um X vermelho sobre os alimentos que contêm açúcar ou não são muito saudáveis. Você poderá usar lápis de cor, canetinha, que é a caneta hidrográfica, ou giz de cera. Então não deixe de fazer essa atividade também e de assistir amanhã o vídeo de correção para corrigir aí no seu caderno essas respostas, tá bom? Assista o vídeo até o final porque tem a ilustração e já prepara aí o seu livro de matemática que a tia Mi vai postar aqui a correção em vídeo da atividade de ontem de matemática. Confere e coloca certinho ou já corrige aí o que ficou errado, tá bom? Um beijo! Assiste até o final, não esquece. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres, que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento,
O senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso.